Você que gosta de navegar pelas redes sociais, já ouviu falar no termo stalkear? A expressão é usada para definir a ação de bisbilhotar o perfil alheio. O problema é quando aquela olhadinha de curiosidade vira obsessão. A pessoa passa a ser perseguida e ter a privacidade e intimidade ameaçadas. Apesar da prática não ser ainda tipificada como crime no Brasil, as vítimas podem recorrer à justiça para assegurar a preservação dos próprios direitos. Em tempos de redes sociais, quem nunca deu aquela espiadinha no perfil de outra pessoa? Qualquer um já fez isso, né? Quem nunca procurou saber no perfil na rede social de outra pessoa, não tem rede social. Basiquinha assim, não vou mentir falando que não. Básica sim, mas aquela stalk pesado não. Hoje a rede social ela faz parte da nossa vida, então seguir uma pessoa, você ser seguido, é algo que faz parte da nossa cultura. Então a partir desse momento começa a fazer sentido a gente pensar aquilo que o seguir está dentro da normalidade e aquilo que no seguir extrapola uma normalidade, vai passar para um adoecimento e vai passar para algo que seja de fato invasivo. O stalking vai muito além de checar o perfil de outra pessoa. O termo, já bem incorporado ao vocabulário brasileiro, tem origem inglesa, significa perseguir. Essa perseguição pode ser virtual, o chamado cyberstalking. Nesses casos, o advogado aconselha a não dar aquilo que o perseguidor quer. Atenção! Eu não acho que a resposta ao stalkeador é uma boa estratégia. Eu acho que muitas vezes o stalkeador ele não revela sequer a sua identidade. Então é necessário, primeiro, que a gente consiga buscar elementos de prova para poder fazer a identificação inequívoca do agente, do stalkeador. E muitas vezes, numa primeira mensagem, na segunda, na terceira, quarta, talvez a gente não consiga isso. Então, quanto mais o sujeito agride, mais chance a gente tem de repente, conseguir a identificação inequívoca do mesmo. O cyberstalking se baseia em ações como o excesso de telefonemas e de mensagens, mas pode sair do ambiente virtual para o real. Esperar pela pessoa nos lugares onde ela passa, enviar presentes indesejados ou visitar o trabalho da vítima são condutas típicas de um stalker. Para a psicologia não existe uma patologia que se chama stalking. Stalking é um fenômeno, é um comportamento e por trás disso e junto com outros tantos elementos é possível que você delimite o que de fato levaria essa pessoa a esse ato de perseguição. A recomendação para vítimas de stalkers é guardar provas. E depois ela pode procurar um advogado e através desse advogado entrar na justiça e requerer medidas protetivas, por exemplo. Ou até, se quiser fazer uma coisa mais formal e mais completa, ela pode apresentar uma notícia-crime e um inquérito será levado à frente com base nessas informações da vítima. Este é um fenômeno mundial. A Inglaterra tipificou o crime em 1997. Portugal fez o mesmo recentemente. Nos Estados Unidos, a conduta foi tipificada na década de 90. O estado da Califórnia foi o primeiro a incluir o stalking em seu código penal, depois que uma atriz foi morta por um fã obcecado. Mas, no Brasil, essa prática ainda não foi criminalizada. O stalking se enquadraria no artigo 65 da Lei de Contravenções Penais, que justamente é redigido com a seguinte forma: molestar alguém ou perturbar-lhe a tranquilidade por assinte ou motivo reprovável. É necessário que uma lei específica, quem sabe, pode ampliar a pena em relação a esse crime, que deixa marcas realmente muito perigosas, com muitos danos na cabeça das pessoas que são vítimas. E para dar continuidade ao assunto, eu recebo agora aqui no estúdio o advogado Rodrigo Formiga. Rodrigo, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Rafaela. Bom, como vimos na reportagem, realmente é um crime de difícil caracterização ainda, porque o Brasil, a gente está caminhando para essa educação digital. Eu imagino que o judiciário também é um grande desafio. O gargalo maior é a tipificação? Exato, Rafaela. Como a gente viu na reportagem, outras jurisdições, outros países já conseguiram configurar essa prática de stalking como um crime autônomo. No Brasil, o que a gente tem é a configuração de uma perseguição obsessiva, mas caracterizada como uma contravenção penal. A contravenção penal ela é um ilícito de menor potencial ofensivo que prevê penas menores, que varia de alguns dias e também prevê imposição de multa.
Só que, para a gente ter uma ideia, a Lei de Contravenções Penais era de 1941, então ela é muito antiga e ela não conseguiu ainda dar resposta para esses problemas que a gente tem num mundo interconectado e num mundo digital. Agora, a boa notícia é que nós temos um projeto que já está caminhando, já passou pela CCJ, me parece, né? A Comissão de Constituição e Justiça, que prevê a sanção e penas bem severas. Exatamente, Rafaela. Esse projeto ele é bastante atual. Se eu não me engano, ele foi proposto por uma senadora aqui do DF e ele prevê um acréscimo de um tipo penal específico no Código Penal, no artigo 147, onde ele trata essa conduta de perseguir alguém e molestar a sua intimidade. Isso vai ser caracterizado como um crime, muito brevemente, sujeito a sanções de prisão e também de multa e medidas que possam afastar o eventual autor da vítima desses casos. Doutor Rodrigo, o senhor falou agora de molestar a sua intimidade. Então quer dizer que a ameaça, ela não necessariamente precisa estar presente no stalking? Exato, não necessariamente porque a ameaça ela é um delito autônomo. O nosso ordenamento jurídico, o Código Penal, ele já prevê o crime de ameaça. O stalking, ele é uma fase, digamos, antecedente à ameaça e ele é independente. Ele pode ser a simples importunação alheia, a invasão de privacidade. É muito característico desse nosso ambiente de mídias sociais, de redes sociais, que algumas pessoas pratiquem atos obsessivos, compulsivos, que molestem essa intimidade da vítima. É importante deixar claro também que se esse stalking for contra uma mulher, que são os casos mais significativos, a Lei Maria da Penha ela já prevê uma hipótese de violência psicológica no qual o stalking pode ser enquadrado. Então, para tipificar uma violência contra a mulher, o ordenamento jurídico brasileiro pode se socorrer da Lei Maria da Penha. Agora, nós temos uma questão bem polêmica, eu acho que é por isso que nós ainda não temos uma legislação específica, porque a rede social é um espaço público. Exatamente. Nós temos As informações não são sigilosas, né? A princípio não, porque as pessoas se acostumaram de alguma forma a se expor suas intimidades, o seu dia a dia nas redes sociais. Mas isso também não significa que ela não vá ser titular do seu direito à intimidade, ao seu direito ao seu resguardo. Ela pode expor a sua vida nas redes sociais, mas isso não implica a que ela tenha a sua intimidade molestada. Então, esse é um balanço muito delicado de ser feito quando se fala de stalking. E o ônus da prova é da vítima, eu imagino. Quais são os elementos que ela precisa guardar? O que a vítima pode fazer é sempre registrar eventuais recados que ela receba em redes sociais, telefonemas, tirar print de telas, ou mesmo recorrer aos cartórios de nota para fazer o que em direito se chama de ata notarial, que é quando você comparece perante um tabelião e mostra para ele um determinado elemento que você entende que possa ser uma prova, ele vai registrar que de fato você recebeu aquela mensagem, aquele telefonema, ou que você está sendo perseguido. É um relato que o tabelião vai fazer, é uma ata notarial. E em casos mais graves, não tenha dúvida que procurar a delegacia de crimes cibernéticos, se a vítima for uma mulher, a delegacia de proteção às mulheres, mas sim, o ônus da prova é da vítima, porque ela é que está sofrendo essa violação. E se não tiver jeito, o Poder Judiciário, né? Poder Judiciário, sim, com certeza. Doutor Rodrigo Formiga, mais uma vez um prazer conversar com o senhor. Boa tarde, obrigada. Eu que agradeço, muito obrigado.